pessoal, tudo bem? Iremos continuar, certo, falando sobre números racionais, apesar que nas aulas passadas eu falei da definição do que seria números racionais, mas eu vou dar aqui um pouco o conceito, né, do que vimos nas aulas passadas e irei continuar colocando mais algumas definições aqui em números racionais. Vamos lá. Vimos que números racionais são números, por definição, são números, que podem ser escritos em forma de frações, como vocês podem observar. Então, como vocês já trabalharam a álgebra um pouco comigo, né? Então, posso falar definindo da seguinte forma. Então, para ser um número racional, gente, então, Q é igual a AB, onde esse AB, ele pertence aqui, ó, a Z, certo? Tal que, olha aqui, ó, tal que AB, A sobre B, onde B é diferente de zero. O que é que significa isso aqui? Ó, qualquer número que você imaginar que pode ser escrito em forma de fração, ele é racional. 2/3, 1/4, 7/10, 8/9, 7/5 e assim sucessivamente, gente. Eu tenho como representar isso na reta, né? Mas vocês sabem que a divisão, né, que é um número racional, ela está escrita de duas formas. Ela pode ser exata ou não exata, como vocês podem ver aqui, e tem um nome bem bonitinho para ela também, que ela é chamada também de inexata, né? Então, posso chamar ela de exata. Vou explicar qual é a condição necessária para que essa divisão seja exata. Vou explicar a vocês também qual é a condição necessária para que ela não seja exata. Tá bom assim? Bem, o que seria aqui, gente, uma divisão exata? Exata. Olha aqui, ó. Uma divisão exata, ela vai se proceder da seguinte forma. Olha aqui, ó. D dividido por Q é igual a Q e aqui eu tenho R de resto. O que seria isso? Olha aqui, ó. Dividendo quociente divisor e aqui por fim eu tenho o resto. Como é que vai ser caracterizada uma divisão exata? A divisão exata ela se caracteriza pelo seu resto. Então você vai dividi-lo, certo? Aquele número por outro. Se você perceber que o resto foi zero, essa divisão ela é dita exata, como está aqui, ó. Então aqui eu tenho, vejamos, aqui eu tenho 80, colocar exemplo aqui, dividido por 2. Eu quero dividir 80 para duas pessoas, né? Eu vou armar utilizando o algoritmo de Euclides, que diz assim: 80 dividido por 2, olha aqui, ó. Observe que aqui no dividendo eu tenho dois algarismos, aqui no divisor só tenho um. Então eu vou pegar um algarismo aqui e um aqui, ó, e vou dividir. Se esse número, para ser divisível, ele tem que ser maior do que o divisor. Se ele não for maior do que o divisor, você tem que pegar um próximo número. Como é que vocês vão fazer isso? Olha aqui, ó. 8, ele dá para dividir por 2? Sim. Se eu aplicar o critério de divisibilidade, 8 é um número par, né? E é divisível por 2, sim. Então aqui, ó, vai ser 4. 4 vezes 2, 8. Para 8, nada, ó. Tá aqui, certo? Esse zero aqui, que estava aqui no dividendo, ele vai descer para cá, ó. 0 dividido por 2 é o próprio zero, tá aqui.
Se você ver aqui, você vai colocar 0 aqui. Para 0, nada, né? Então aqui você vai fazer isso aqui, vai fechar essa continha e você vai fazer a analogia aqui em cima. Vamos lá. Uma divisão, para ser exata, o resto ele tem que ser exatamente 0. Observe que o resto aqui, toda dessa divisão foi 0. Então ela é dita como divisão exata. Já as divisões não exatas, ela vai se proceder pelo mesmo algoritmo de Euclides. A diferença é que o resto aqui ele vai ser diferente de 0. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Olha aqui, ó. Divisão não exata. Olha aqui, ó. Como vocês podem observar, eu tenho aqui 9 dividido por 2. Olha aqui como exemplo. Vou utilizar aqui o algoritmo de Euclides aqui para comprovar essa divisão. 9 dividido por 2, ó, né? Aqui eu tenho um algarismo, aqui eu tenho um. 9 para dividir por 2 vai ser um número aproximado, não vai ser um número totalmente exato, até porque 9 pelo critério de divisibilidade, eu não tenho como trabalhar como 9 não é divisor, não é divisível por 2, ou 2 não é divisor de 9. Então, como vocês podem fazer aqui? Olha aqui, ó. 4 vezes 2 é 8, né? Como vocês podem ver, vai sobrar resto 1, ó. Como vocês podem observar aí. Então, aqui sobrou o resto 1. No sexto ano, vocês viram isso aqui como divisão exata e não exata. Como vocês estão vendo aí, parava, né? Mas só que vocês viram um assunto também no sexto ano de números decimais, que é justamente a continuação aqui, que eu vou falar isso para vocês. Olha aqui. Aqui eu tenho decimal exato. O que é um decimal exato? O decimal exato é aquele número que você parte da divisão não exata e faz com que ela fique exato. Por isso que vocês vão dar um nome a essa definição como decimal exato. Como é que você vai fazer isso? Eu vou repetir tudo que eu fiz aqui embaixo. Então, 9 dividido por 2 vai dar 4, aqui dá 8, menos sobra 1. Como é que você vai fazer? Você vai acrescentar um 0 no resto aqui, né? Nesse restozinho aqui, né? Transformá-lo em décimo, colocando um zerozinho aqui. Como é que você vai fazer isso? Ó, coloca um 0 aqui e ao mesmo tempo você vai colocar aqui uma vírgula. Agora você vai dividir normal. Tem algum número na tabuada que eu coloco aqui no quociente, que eu multiplicado por 2 chegue próximo de 10 ou exatamente 10? Tem, não tem? É o 5, não é isso? Então aqui vai dar 5, ó. 5 vezes 2 dá 10, para 10 dá nada, como vocês podem ver aqui. Aqui vocês percebem que deu 0 aqui, ó, no resto. Então ele é dito como decimal exato. É um decimal exato. Aqui vamos fazer aqui algumas situações que vocês têm que saber. Para os decimais, né? Para números decimais. Ou você coloca aqui para números decimais ou para decimal, tanto faz. Mas eu vou colocar aqui para vocês números decimais, ó. Os números decimais, eu vou ter aqui duas situações. Os decimais exatos e os decimais, eu vou chamar aqui, de vez de eu chamar os decimais exatos, eu vou chamar aqui as dízimas periódicas, né? Olha aqui, as dízimas periódicas.
O que seriam as dízimas periódicas, gente? Vou explicar para vocês. As dízimas periódicas são divisões, certo? Que você tem como separar a parte inteira e a parte decimal ela se repete. Como por exemplo aqui, exemplo, 2,3333 e assim sucessivamente. Outro exemplo, 1,222 e assim sucessivamente. Outro exemplo, 4,3333 e assim sucessivamente, como vocês podem observar. Então aqui eu tenho os decimais exatos, eles vão só possuir mais ou menos uma casa decimal depois da vírgula. As dízimas periódicas, ela vai ter infinitas casas decimais, mas ele é um número racional, certo? Ele é um número racional. Esse número aqui, ele vai ser escrito em forma de fração. Tem como conseguir aqui transformá-lo em forma de fração. Os decimais não exatos, as dízimas não periódicas, ela não tenho como colocá-lo em números racionais. As dízimas não periódicas, certo? Não tem realmente como colocar lá. Mas as dízimas periódicas tem realmente como colocar. Eu vou dar outro exemplo para vocês aí, que na página 24 tem alguns exercícios que vocês mesmos irão fazer aí para nos ajudar. Eu vou dar outra dica para vocês. Professor, mas por que o senhor não coloca aqui as dízimas não periódicas? Porque as dízimas não periódicas, ela entra dentro de uma outra classe de conjunto. Esse conjunto vai ser chamado de conjunto dos números irracionais. Por isso que eu não coloquei ele aqui, certo? Porque aqui iremos estar trabalhando aqui números racionais. São números que podem ser escritos em forma de fração. Se eu colocar aqui a dízima não periódica, você vai fazer a relação achando que ele vai ser o número racional, mas ele não vai ser o número racional. Qual seria aqui um número que não é racional? Por exemplo, a raiz quadrada de 3. Ele não é um número racional. Você não tem como calcular a raiz quadrada de 3 sem ser aproximada e colocando-a em número racional. Ele vai ser irracional. Então é um assunto que depois a gente vai ver esse conteúdo mais lá na frente. Bem, então eu tenho aqui, gente, as divisões, que ela vai ser exata e não exata, certo? As divisões. E das divisões não exata, eu vou ter um decimal exato e eu vou ter aqui uma dízima periódica, apesar que o decimal, a dízima periódica também, ele é classificado com seu número decimal exato, até porque ele pode ser escrito também em forma de fração. Mas aqui eu trabalho aqui com infinitas casas decimais. Aqui eu só trabalho geralmente com uma no máximo 2, 3, mas aqui eu vou ter infinitas. Por isso que eu coloquei aqui 3 pontinhos aqui para representar aí a parte que se repete. Certo? Então na próxima aula, gente, iremos fazer alguns exercícios relacionados a esse assunto aqui. Espero vocês lá.